Olá a todos, aqui é a professora Priscila de Língua Portuguesa, do nono A ao nono D. A professora Patrícia, de Língua Portuguesa, do nono ano E. Nós faremos o primeiro teste de língua portuguesa das retomadas das habilidades do primeiro bimestre. As habilidades abordadas neste teste foram habilidades retiradas da AP do primeiro bimestre, as habilidades que ficaram abaixo do básico, além das habilidades essenciais do primeiro bimestre e as habilidades do fascículo Aprender Sempre. O teste vocês encontrarão no Google Classroom. Aqui, as questões estão com asterisco, elas são obrigatórias. Assistam ao vídeo para responder as questões. A primeira questão é digite seu nome completo. Logo vem as 20 questões que vocês irão responder. Número 1. Observe a campanha publicitária e verifiquem qual foi a principal estratégia usada pelo publicitário para atingir o público-alvo. Então, observem aí que uma propaganda, ela tem como objetivo promover uma ideia, fazer uma persuasão, convencer as pessoas. E aqui eles fazem uma alusão, uma referência. Então, observem bem as alternativas. Na segunda questão, vocês vão comparar esses dois textos, o texto 1 e o texto 2, vão verificar se eles são semelhantes, se eles não são semelhantes, se tratam do mesmo tema, de temas aproximados, se são de temas diferentes. Então, vão observar os dois textos e verificar aqui nas alternativas qual delas contempla aí esses dois textos, tá? A terceira questão, então, é uma questão de uma tirinha. Que consiste o humor na tirinha abaixo. Então, observem bem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O uso da estratégia que deixou essa tirinha engraçada. Observe bem as evidências na tirinha, ok? Na quarta questão, também é pedido para você verificar em qual parte ocorreu o humor, né? Então, vocês vão verificar aqui as alternativas e vão perceber onde que está o humor. Qual alternativa reflete o humor da tirinha? Na quinta questão, leia a receita culinária e assinale a alternativa que apresenta traços da variedade regional da língua. Então, aqui são as variações linguísticas. Então, leiam a receita, observe qual alternativa melhor responde essa questão. Na sexta questão, nós temos uma tirinha. Leia uma tirinha do Urbanoide, criado pelo quadrinista paulista Diogo Salles. Esse personagem prega gírias típicas de alguns grupos urbanos, principalmente nas cidades de São Paulo. Quais palavras ou expressões são usadas por Quais palavras ou expressões usadas por Urbanoide são gírias? Então, vocês vão ler a tirinha, vão perceber que parte que ele está falando é de gírias e assinalar a alternativa correta que tem as gírias, ok? Na sétima questão, a expressão jogue limpo na propaganda indica. Então, analisem bem a linguagem verbal e não verbal e vejam, jogar limpo com o ambiente significa o quê? Então, observem bem para responder a questão. Na oitava questão, vai trazer uma figura de linguagem que é a antítese. A antítese diferencia-se do paradoxo por apresentar elementos contrários, pares opositores de maneira explícita, e frequentemente pertencentes ao mesmo grupo de classes de palavras, alegre, triste, rápido e lento, etc. Para Platão e Fiorin, antítese é, pois, um recurso de construção textual que consiste em estabelecer, ao longo do texto, oposições entre temas e figuras. Após a leitura da letra da música de Lulu Santos, constata-se que ocorre antítese em. Então, vocês vão verificar as alternativas aqui e vão ver onde que tem antítese, a oposição de palavras. Então, leiam a música para confirmar aqui em que parte que tem a antítese.
A nona questão, no texto ocorre efeito de humor quando o rapaz alega. Então vejam aí qual foi a intenção do autor, o que que deixou esse texto ele mais engraçado. Como que ele fez isso? Observe o contexto e a interação entre os personagens. A 10ª questão traz uma charge. A charge estava no contexto da Copa de 2014 que aconteceu aqui no Brasil. Então, a charge intitulada Clima de Copa evidencia o quê? Então, lembre-se que a charge ela pode trazer uma situação engraçada, mas também ela pode trazer uma crítica, né, uma crítica social. No caso, foi o que aconteceu aqui. Então, verifiquem bem as figuras que estão sendo retratadas aqui na charge, na primeira parte, na segunda, como que estão, para verificar aí qual foi a crítica que essa charge fez. A 11ª questão vai referir-se a uma figura de linguagem. Então, metonímia. A metonímia emprega um termo no lugar do outro, faz uma relação de sentido. Então, aqui, metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, em razão de haver entre elas uma relação de interdependência, de inclusão, de implicação. Exemplos: nas horas vagas ouvimos Mozart, a música composta por ele. O menino comeu 2 pratos, o alimento que estava no prato. 1000 olhos apreensivos seguiam a partida de futebol, os olhos das pessoas, dos torcedores. No texto abaixo, então, vocês vão ver que as placas utilizam um recurso metonímico. Por quê? Na 12ª questão, é apresentada uma tirinha para vocês, e também está pedindo, nessa questão, para vocês verificarem o humor. Então, onde que tem a parte engraçada? Qual é a parte engraçada dessa tirinha? O que que tem de inesperado, né? O engraçado tem muito a ver com o inesperado. Então, vocês vão verificar as alternativas e observar quando que ocorre esse efeito de humor. Na 13ª questão, vocês vão ter que ler o artigo de opinião. Então, o artigo de opinião de uma questão polêmica. Quando o assunto é cigarro, é preciso ser radical e dizer não. Então, aqui, ó, fato e opinião. Fato é algo comprovado, que se tem registros, tem dados específicos, tem informações. A opinião é um ponto de vista sobre o assunto. Então, aqui, o colunista da Folha, Jairo Bauer, ele quis trazer um fato. Qual é esse fato que veio trazer aí no texto? Na 14ª questão, vocês vão verificar por que que o autor colocou tantas reticências aqui, né, no texto. No texto, as várias reticências utilizadas pelo autor para escrever a palavra lagartixa sugerem. Então, por que que ele usou esse monte de reticências para escrever a palavra lagartixa? E percebam também que tem a lagartixa e tem um jacaré, né? Então, estão aí juntos. Por quê? Qual é a relação aí, então, dessa palavra lagartixa escrita desse jeito e a relação do jacaré com a lagartixa? Então, vão verificar as alternativas e vão ver aí, aqui responde o porquê de tantas reticências, perdão. A questão 15ª, no trecho, mas não entre na neura de ficar contando calorias que nem louco, que está na na 10ª linha. A linguagem utilizada então aqui, os tipos de linguagem. É uma linguagem científica que traz termos científicos, não deixa dúvida, uma linguagem denotativa. É uma linguagem informal, que é uma linguagem ligada ao cotidiano, que não apresenta formalidade, regras. É uma linguagem regional, que é uma linguagem específica de uma região, ou é uma linguagem culta, ligada à gramática, a normas, que não permite expressões ou gírias. Então, vejam aí qual a linguagem utilizada nesse texto. Na 16ª, nós precisamos analisar aqui onde que tem a ironia. Ironia, relembrando, né? Tem a ver com humor também, mas a ironia é você
pensar alguma coisa, né? E muitas vezes falar diferente, tem a ver com essas coisas contrárias, né? Então, verifique aqui que parte que o Garfield está sendo irônico. Então, nesse texto, o tom irônico está presente em qual parte, ok? Aí vocês vão verificar as alternativas. Aqui na questão número 17, nesse texto, em relação aos ataques de tubarão, há uma opinião no trecho. Então, opinião, o que é opinião? É o modo de pensar, são os julgamentos, as visões próprias do autor. Então, aqui vocês vão verificar qual é a opinião que está trazendo no texto. Tubarões preferem banhistas que usam preto e branco. Vem em mim, tubarão. Então, aqui, ó, observe bem as alternativas para responder essa questão. Na questão número 18, nós temos aí, né, um quadrinho, uma tirinha. No segundo quadrinho da tirinha, vai aparecer o trecho seguinte: sou um inseto da ordem dos lepidópteros. A palavra destacada é. Então, vocês vão verificar essa palavra lepidópteros e verificar se ela é um termo científico, é um termo usado em uma região, uma gíria popular ou uma palavra inventada. Na questão número 19, no trecho da música cantada por Magali, qual a figura de linguagem está presente? Então, a Magali fala: eu quero ter 1 milhão de amigos e, bem mais forte, poder cantar. Aí a Mônica responde: ainda bem que ela só tem 3. Então, aqui, gente, vocês vão ver. Isso daí é uma metáfora, uma comparação implícita. É uma onomatopeia? Está imitando algum som? Está fazendo uma reprodução de som? Ironia? Está fazendo um pensamento contrário? Dizer alguma coisa querendo dizer outra? Ou é uma hipérbole? Está dando ênfase ao exagero? Então, observem bem para poder responder a questão. Na questão número 20, também trabalha com figura de linguagem. Então, vocês vão ler a tirinha e vão perceber que tem um trecho na tirinha escrito olhar frio. Então, vocês vão verificar qual é a figura de linguagem que está presente nesse trecho. Se é uma personificação, uma metonímia, sinestesia ou azeugma, ok? Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. É muito importante que vocês assistam os vídeos para que isso seja um apoio na hora de vocês responderem. Qualquer dúvida que o nono A até o nono D tiverem, podem me procurar, professora Priscila. E o nono E pode me procurar, professora Patrícia. Até mais, pessoal, e obrigada.